Olá pessoal, hoje a gente vai responder uma pergunta que me fizeram aqui, que é a seguinte: qual é a relação que existe entre genialidade e o borderline? Então, não necessariamente as pessoas que são portadoras do transtorno da personalidade borderline vão ter alguma aptidão especial. Porém, a gente tem alguns casos realmente que chamam muito a atenção pela capacidade que a pessoa tem, mesmo com a desregulação emocional, a capacidade enorme que a pessoa tem de criar, de produzir e principalmente no ramo da arte. E a gente vai falar hoje sobre um artigo que a gente publicou recentemente numa revista científica sobre Van Gogh. Para quem não sabe, Van Gogh foi um pintor holandês extraordinário, um dos maiores artistas de todos os tempos. E ele não foi conhecido em vida. Sua obra ficou muito, muito conhecida depois da sua morte. E ele tinha uma desregulação emocional acentuada. Então, vários autores diferentes falam de diversas patologias, como transtorno afetivo bipolar, transtorno esquizoafetivo. E a gente conseguiu fazer uma revisão boa da literatura. Alguns autores, inclusive holandeses, pensam que, dentre outras coisas, Van Gogh realmente tinha um borderline. E a gente teve acesso a uma das biografias mais completas do Van Gogh, e a gente ficou impressionado com a riqueza de detalhes e que levam a gente a imaginar, a pensar que realmente ele era portador do borderline. A infância dele foi uma infância muito difícil. Os escritos dão conta de que ele já tinha um jeito, uma maneira de ser, um temperamento muito reativo, e ao mesmo tempo a família culpava ele pelas coisas que aconteciam, por ele ser muito reativo emocionalmente. Terminava algumas vezes ele estragando as reuniões de família. Sua mãe e sua avó achavam que ele era uma pessoa que era o problema da família, e aquilo ali ele foi absorvendo aquilo ali, aquela maneira das pessoas lidarem com ele, e isso foi motivo de muito sofrimento para ele. Inclusive nas cartas que ele envia para o seu irmão Theo está descrito isso. E curiosamente, uma das coisas que mais fez com que ele sofresse na infância foi quando colocaram ele num internato, e ele disse que aquilo ali foi o pior dia da vida dele. Então, Van Gogh teve uma vida com muitos altos e baixos, ele tinha muitas flutuações do humor, tinha muitas crises de raiva, e a questão do abandono mesmo que ele tinha por parte da família, literalmente até falando, porque em determinado momento ele ficou separado da família, ele ficou nessa escola que era uma escola de tempo integral, mas durante muito tempo a família não ia visitar, e a mãe sempre tinha uma questão com ele. Inclusive, na biografia conta que mesmo depois, mesmo quando ele fica doente, nos últimos 2 anos de vida, a mãe não foi nunca no hospital visitar ele, e também a mãe tinha uma implicância, achava que a obra dele era muito medíocre, e jogava até os quadros dele fora, inclusive. E essa invalidação fazia com que ele sofresse muito, e ele contava isso nas cartas. E uma coisa muito curiosa que acontece, além de tudo, além das variações do humor, das crises de raiva, do temperamento muito reativo, da sensação do abandono, tem também o fato que ele tem um episódio de autolesão, e isso aí tem até um quadro dele que mostra isso, é bem interessante. Tem a história do final dele, que é bastante trágico, e ele termina morrendo de infecção depois de um tiro que supostamente se pensa, não existe a certeza absoluta, mas os biógrafos acham que ele realmente havia tentado suicídio, e a partir desse ferimento ele termina tendo uma infecção e termina indo a óbito. Mas a história do Van Gogh é muito rica em detalhes, e no que diz respeito à questão de desregulação emocional mesmo. Então, mesmo que ele tenha outro diagnóstico, o borderline é uma coisa muito patente nele. Então, quando perguntam para a gente, existe relação entre genialidade e o borderline? Talvez algumas pessoas que já têm essa capacidade extraordinária de ver o mundo de outra forma, mas com essa sensibilidade emocional acentuada que tem alguém com a desregulação emocional do borderline, pode ser que esses filtros se amplifiquem e a pessoa consiga realmente, tanto no campo da pintura, da escultura, da música, certamente tem muitas pessoas que terminam canalizando essa sua sensibilidade enorme para o campo da arte, que faz com que a humanidade fique certamente mais feliz, embora a gente se sensibilize com a situação de muito sofrimento que, no caso do Van Gogh, teve ao longo da vida, e a gente vê isso
você captar isso na sua biografia. Isso aí, se vocês gostaram desse relato sobre a vida de Van Gogh e o borderline, divulga aí com os amigos, compartilha o máximo possível, não deixa de curtir também, não deixa de fazer inscrição no canal, tá bom, galera? Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.